Boa noite, seja bem-vinda a mais um programa de rainhas, que são as lives que acontecem aqui no meu Instagram e no meu canal do YouTube todas as terças-feiras às 19 horas. E hoje, nesse programa, nós vamos falar sobre como montar programas nutricionais de amamentação para você, Nutri, conseguir chegar no seu faturamento de 6 mil ou mais por mês com nutrição infantil, também explorando o campo da amamentação. Se você não me conhece, eu sou Andréa Lins, eu sou Nutri Mentora de Nutris Infantis e tô aqui nessa missão de fazer você cada vez crescer mais na sua carreira e construir o seu reinado. E depois que o seu reinado estiver estabelecido, ninguém mais te segura, você fatura cada vez mais e vai se tornar feliz e realizada na sua profissão. Eu vou estar olhando para duas câmeras, eu tô no YouTube ao vivo e eu tô aqui no meu Instagram, tá? Bom, vamos lá então, Nutri. O que eu separei para essa live? Separei alguns tópicos pra gente conseguir conversar. Então, o primeiro tópico de hoje é o que é um programa nutricional nas consultorias de amamentação. Eu vou te ensinar a montar programas nutricionais de amamentação nessa live, mas afinal, o que são esses programas? Bom, quando você vai atender uma família que está passando por essa fase, e eu falo muito aqui como é importante a gente também atender esse tipo de público que está aí começando a dar o primeiro e melhor alimento do mundo para o seu filho, que é o leite materno. Então, você pode fazer um programa de acompanhamentos, desde o momento que o bebê está na barriga da mãe, onde você vai fazer a consultoria pré-parto de amamentação. Então, o que é um programa nutricional? É a consultoria pré-parto de amamentação, pré e pós-parto, onde você vai acompanhar esse bebê desde o momento que ele tá lá na barriga. Ou seja, antes mesmo de ele nascer, você já tá educando essa família, você já tá educando esses pais, você já está educando os familiares. Por que não? A avó está junto. Por que não? A moça que vai estar lá cuidando, a cuidadora, né? A moça que vai estar cuidando da casa. Por que não ela estar junto para então conseguir estar pronta junto com a mãe e com o pai nesse momento de amamentação? Então você vai ajudar essa família e essas pessoas que vão estar ao redor dessa mãe nesse momento a estarem preparadas para amamentar esse bebê sem muitas dificuldades. E junto disso você vai então preparar essa família e ajudar essa família no pós-parto. E você vai vender tudo isso de uma vez só, como um programa nutricional. Você vai empacotar tudo isso e vai vender à vista esse programa de acompanhamento nessa fase de amamentação. Não confunda programa nutricional com pacote. Não é pacote, Nutri. O programa nutricional é você empacotar, sim, as consultas, falando no bom português para você entender. Mas o pacote, qual é a finalidade de um pacote? Quando você vai lá na estética, quando você vai lá na depilação e você fecha um pacote. O pacote, as consultas ficam, as sessões de um pacote ficam muito mais baratas, O programa nutricional você até pode reduzir minimamente o valor de acordo com o número de encontros que essa família vai fechar com você para acompanhar esse bebê na fase de amamentação. E a tendência é que a gente queira fechar mais e mais encontros. Já fechei programa nutricional de amamentação de 5 encontros e foi muito interessante. Eu já vou explicar para vocês como é que foi esse programa nutricional de 5 encontros. Mas a gente reduz minimamente o valor e se reduz. Você pode manter o valor dos encontros avulsos, né? Como se a pessoa fosse adquirir esses encontros avulsos, mas você então vai acrescentar algo bônus se essa pessoa pagar à vista por todos esses encontros, por esse programa nutricional.
Tá dando certo aí no YouTube? Tô tentando, não tá, vai só no Instagram. Tá, então vou olhar aqui só pro celular. Então, respondido isso, a diferença de programas nutricionais e de pacotes nutricionais, tá? Espero que tenha entendido. Quais são os tipos de programas nutricionais? Vamos lá. Nutri. Eu esqueci de virar a câmera, eu acho que eu ainda vou fazer isso. Para vocês enxergarem aqui o quadro. Só um minutinho. Deixa eu ver como é que eu faria isso agora. Bom, deixa assim. Eu vou escrever e aí vocês vão tentando pegar aí o que eu tô escrevendo. A gente tem a consultoria, o programa nutricional individual. O programa nutricional onde você vai acompanhar uma única família, tá? Então você vai encontrar esse casal que tá ali gestando um bebê, a mãe e o pai, e você vai vender esse programa nutricional para esse casal. Como você pode ter o programa nutricional para grupos? E é muito interessante que funciona muito você fechar programas nutricionais de amamentação para grupos. Então você pode divulgar nas suas redes sociais que você vai estar fazendo esse encontro, esse grupo de encontros, e uma pessoa pode convidar um outro casal, que pode convidar um outro casal, e aí vocês se reúnem e esses grupos, essas pessoas se juntam em um grupo e fecham esse programa nutricional juntos, tá? E aí, então, aí a gente vai começar a dividir o que pode ser feito de forma individual e o que pode ser feito de forma em grupo. Agora eu vou virar pra cá. O programa nutricional individual, você pode fechar com... Só um minutinho. O programa nutricional de forma individual, você pode fechar em 4 momentos dessa família. Então, se a família chega para você e a mulher está gestando esse bebê, você pode oferecer para essa família 4 encontros e essa família pagar à vista esses 4 encontros. E aí, esses 4 encontros seriam 2 encontros pré-parto, 2 encontros pós-parto. Então, quando a mulher está ali no início da gestação, você pode marcar um encontro até 24 semanas, 30 semanas, você pode marcar esse primeiro encontro pré-parto e você vai abordar as questões, vamos supor, mais leves sobre a amamentação. Os benefícios da amamentação, tanto para a mãe quanto para o bebê. Você vai falar os benefícios da amamentação para a sociedade também, por que não? Você vai tentar entender o histórico dessa mãe com a amamentação, porque a gente sabe o quanto o histórico dessa mãe, que se foi amamentada, se não foi, enfim, vai influenciar no histórico do bebê. Isso acontece, isso é comprovado, inclusive, cientificamente, o quanto interfere o que a mãe passou quando ela estava sendo amamentada ainda bebezinha, né? E o como ela vai ficar agora com o bebê. Se esse vai refletir na amamentação desse bebezinho. Então, Nutri, é interessante você, nesse primeiro encontro, tentar entender isso, esse histórico, né? As crenças que podem existir em relação à amamentação, enfim, tá? E depois, nesse segundo encontro, ainda pré-parto, você vai abordar vários assuntos relacionados às dificuldades da amamentação. Ou seja, apojadura, mastite, empedramento, né? Engurgitação mamária, engurgitamento mamário. Você vai abordar fissuras mamilares, todas essas dificuldades que acontecem mesmo com as famílias que fazem as consultorias pré-parto. Então você pode dividir essa consultoria pré-parto em 2 momentos, para conseguir vender esses 2 momentos separadamente, onde você vai ter 2 encontros para falar do lado bom da amamentação e do lado que pode complicar, mas que bom que essa família vai estar ali com você, recebendo então esse
esse apoio, essa informação, esse conhecimento que vai fazer com que talvez essa família não passe por essas dificuldades. E aí, depois que o bebê nasce, aí sim vem as consultorias pós-parto. Então, essa família já recebeu todo o conhecimento, essa família já esteve em contato com você, já te considera rede de apoio. E aí, o bebê nasce e você vai visitar essa família. Geralmente, a gente vai a domicílio. E com a experiência que eu tenho em relação à amamentação, pelo menos 2 encontros são suficientes quando não há uma dificuldade extrema no início ali da amamentação. Então, você pode visitar uma família pela primeira vez, olhar para esse bebê que está ali recém-nascido, entender as dificuldades que ela teve na maternidade, olhar para o bebê na pega que ele está tendo, a posição que essa mãe tá colocando esse bebê, se está dificultando, se está atrapalhando a amamentação ou não, ajustar a posição dessa mãe, ensinar essa mãe a retirar o leite materno que está em excesso no seu peito, porque isso acontece muito nas primeiras Opa! Então a gente estava falando ali ensinando a mãe no pós-parto, né? Ensinar sobre a ordenha manual, porque acontece muito esse excesso de leite no peito, é muito esperado, como a pojadura, enfim. Então, você pode vender esses 4 encontros de uma vez só. Deia, por quanto que eu vou vender esse programa de acompanhamento de amamentação, esse programa nutricional? Nutri, aí que tá a grande sacada. O atendimento de amamentação acaba sendo mais caro que um atendimento de nutrição infantil. Por quê? Porque é um atendimento diferenciado. A gente fala que é uma consultoria de amamentação. E consultorias costumam ser mais caras. E um dos motivos para a gente acabar... Um dos motivos para a gente acabar cobrando a mais para esse encontro, tanto pré-parto quanto pós-parto, é em relação ao tipo de atendimento, que costuma ser a domicílio. Então, eu comecei cobrando R$250, quando eu ainda não tinha muito nome, eu ainda não tinha muita experiência. E atualmente, a minha consultoria de amamentação, o encontro único está R$450. E esse encontro é a domicílio, eu vou até a casa da mãe e ajudo no que for preciso para esse bebê e para essa família conseguir dar leite materno para esse bebê. Ou seja, se eu for juntar esses 4 encontros numa forma de programa nutricional, né? 2 encontros pré-parto, que pode até ser no consultório, pode ser até na clínica que você está atendendo e pode ser inclusive online. É super possível, várias alunas minhas já fizeram consultoria pré-parto de forma online e funciona super bem. Então, as consultorias pré-parto, você pode cobrar uma consulta normal, não sei quanto está o valor da sua consulta, mas pode ser 200, 250, 300, enfim. E a consultoria pós-parto, você vai cobrar o valor de consultoria, porque vai ser um atendimento diferenciado, vai ser um atendimento a domicílio, sem hora para acabar, onde você vai provavelmente ter que reservar ali um período da sua semana, né, uma manhã, uma tarde, para dar essa atenção que essa família precisa de fato. Por isso que é um valor mais alto, tá? E aí você cobra em torno de R$400 a R$500. Se você é iniciante, pode começar com 300 e aí vai sentindo essa segurança, que geralmente o preço que a gente cobra tem a ver com o quanto a gente se sente segura em fazer aquilo, né? Então, eu entendo que muitas das vezes, no início, as nutris não querem cobrar muito, na verdade, o valor merecido pelo trabalho, por conta da insegurança, mas é normal. Então, se eu fosse cobrar esse programa nutricional desses 4 encontros na amamentação, eu cobraria no mínimo R$1.000, né? Pra acompanhar esse bebê desde a barriga da mãe até o momento que eu vejo que realmente
ele está mamando. Isso é vender um programa nutricional de mais de R$1.000. E os pais compram. É saber vender. E eu fiz um post aqui essa semana, ou foi semana passada, no meu Instagram, onde eu coloquei, deixa eu voltar aqui pro meu quadro, por mais que eu não tenha virado a câmera, mas vai dar pra entender. Eu coloquei no meu apagador um post que vocês podem fazer aí no Instagram de vocês para vender as suas consultorias de amamentação. Quanto custa, né? Aqui é um saquinho de dinheiro, tá? Para quem não me entender. Quanto custa a consultoria de amamentação? Um saquinho de dinheiro. Quanto custa manter o bebê na fórmula infantil? No mínimo, né? Só para exemplificar no post, eram 3 saquinhos de dinheiro. Ou seja, a família vai investir, naquele momento, vamos supor que a família vai investir R$1.000 no nosso acompanhamento, nesse programa nutricional de amamentação. Mas quanto que essa família estaria investindo se esse bebê não conseguisse mamar? Se essa família não conseguisse dar leite materno para esse bebê? Muito mais que R$1.000. E isso pode ser uma forma de você divulgar esse tipo de trabalho na sua rede social, Nutri. Financeiramente falando, vale muito mais pagar uma consultora de amamentação, uma Nutri infantil que trabalha também com manejo prático do aleitamento materno, do que pagar fórmula infantil até 1 ano de idade, que é o mínimo ali que a gente dá de fórmula para um bebezinho. Então, fazendo as contas, fica muito mais caro. Por isso, vale muito a pena pagar um programa nutricional de amamentação para uma Nutri que vai ser rede de apoio para essa família, tá? Então, aqui eu dei um exemplo de um programa nutricional. 2 consultorias pré-parto, 2 consultorias pós-parto. Tem também outros tipos de programas nutricionais que você pode vender no quesito amamentação, que é as consultorias de volta ao trabalho. Então você pode divulgar aí na sua rede social que você também ajuda essas famílias que vão voltar a trabalhar, as mães que vão voltar a trabalhar antes mesmo do bebê fechar 6 meses, que é o mínimo que o Ministério da Saúde recomenda que seja exclusivo, né, de aleitamento materno. Você pode ensinar essa mãe 1 mês antes fazer uma visita ao domicílio ou ela ir até o teu consultório e você ensinar essa mãe já como que ela vai retirar esse leite, como que ela vai armazenar esse leite, como que ela vai ofertar esse leite. 15 dias antes, ou seja, ela pode começar a estocar 1 mês antes, para 15 dias antes de começar o trabalho, ela já começar a ofertar esse leite estocado. Lembrando que o leite materno congelado, ele pode ficar 15 dias no máximo, metade de 1 mês. Ou seja, se a mãe vai começar a trabalhar e ela vem no seu consultório, na clínica que você atende, para fechar esse programa nutricional de amamentação, de volta ao trabalho, pede para ela vir 1 mês antes. Vocês se preparam para esse momento e ela já começa a armazenar esse leite materno 1 mês antes. 15 dias antes de ela voltar ao trabalho, ou seja, 15 dias depois que vocês fizeram esse encontro, ela começa a ofertar esse leite de outras formas, no copinho, na colher dosadora, enfim, para esse bebê ir se acostumando. E nesse momento que ela começar a ofertar, você pode ir lá fazer esse encontro também, para estar nesse momento com ela, que vai existir dificuldades. Não são todos os bebês, na verdade a gente se engana. A minoria dos bebês aceitam bem outros utensílios sem ser o peito da mãe para receber leite materno. Por isso que tem que ser feita essa transição e você, Nutri, pode estar ali do ladinho dessa família auxiliando. E aí você faz um encontro 15 dias depois que essa mãe voltou ao trabalho para continuar esse acompanhamento. Você pode, então, observar como é que foi o ganho de peso desse bebê nesse momento,
como é que a mãe está se sentindo, voltando ao trabalho e não estando 100% presente para o bebê, porque afinal a gente é rede de apoio também nesse sentido, né? E enfim, então pode ser feito um programa nutricional para esse momento de volta ao trabalho. E além disso, você pode fazer um programa nutricional para as mães que querem fazer um desmame gentil para esse bebê. Ou seja, quando a mãe estiver pensando em desmamar, né, e o bebê já estiver dando sinais claros que ele está pronto para esse desmame, você também pode fechar um programa nutricional de, no mínimo, 3 consultas, onde você vai encontrar essa mãe uma vez por mês e vai tentar fazer esse desmame de forma natural nos próximos 3 meses, no mínimo. E você vai orientando essa mãe para que esse desmame seja realmente natural, né? O que a mãe vai fazer quando o bebê chega e pede o peito? E aí a gente combinou que naquele momento do dia não seria peito, né? Seria comida. Então a gente tem várias estratégias para fazer com que esse desmame seja de fato gentil. Um deles seria fazer um quadro visual desse bebê, com fotos reais, desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir. O que ele vai fazer a hora que ele acorda? Então vai ter foto dele lá mamando no peito, ou seja, de manhã, quando ele acordar, ele vai ter o direito do peito da mãe. E aí, logo depois, não vai ser foto dele no peito de novo. Vai ser uma foto dele comendo uma fruta, sentado numa mesinha. Ou seja, a gente vai mostrar para o bebê, se ele pedir peito nessa hora, que nessa hora não é peito, é o momento da fruta na mesinha. E aí ele vai entendendo e vai cada vez diminuindo mais esse peito da mãe no momento que é para realmente ser a maior parte das necessidades nutricionais vindas de alimentos sólidos, né? Ali quando tá próximo dos 2 aninhos, né? Que é o momento onde geralmente os bebês começam a fazer esse desmame de forma natural e a gente pode ajudar para tanto o bebê quanto a mãe não sofrerem com isso. E aí depois disso pode ter a fotinha ali do bebê almoçando. Ou seja, se ele pedir peito na hora do almoço, a mãe mostra para ele que é momento de ele estar também na mesinha, comendo o arroz e o feijão dele, né? E aí depois do almoço teria foto dele, por exemplo, mamando novamente. Então isso é uma das técnicas que a gente usa, tem várias, né? Na hora do bebê vir, despir a mãe, tirar ali a roupa da mãe para mamar, tem a técnica de apertar o biquinho do peito e mostrar para ele que não tá tendo leite ali naquele momento, porque se você aperta realmente no biquinho não sai leite, tem que apertar mais na parte da areola, mais na parte de trás do biquinho. E aí a gente conversa com esse bebê, ó, o peito ainda tá enchendo, né? Vamos esperar ele encher, daqui 1 hora, daqui um tempinho você vai poder mamar, e aí a gente vai diminuindo essas frequências de uma forma natural, conversando sempre com o bebê, né, preparando esse bebê para esse momento. Então, isso também pode ser um programa nutricional, onde você vai fazer um primeiro encontro, orientando essa mãe e essa família para esse momento de desmame, mostrando todas as estratégias. E aí depois, você encontra essa mãe 15 dias depois, 1 mês depois, pode ser online, pode ser presencial, pode ser no consultório, pode ser a domicílio, né? E você mostrando para essa família, perguntando para essa família como é que foram esses primeiros 15 dias, se teve uma diminuição gradual, quais foram as reações dessa criança, e caso alguma das estratégias que você trouxe não deram certo, você traz novas estratégias. E aí você faz um terceiro encontro e fecha esse programa nutricional de 3 encontros no mínimo, para que seja um momento agradável desse desmame natural. Então, eu falei aqui todas as possibilidades de programas nutricionais em todas as etapas da amamentação. Isso de forma individual. E aí a gente pode fechar um programa nutricional em grupo também. Isso é possível, Nutri. Então, olha só que estratégia legal. Vamos supor que uma mãe venha te procurar, uma mãe que está ainda gestando esse bebê, né, uma gestante, venha te procurar para uma consultoria pré-parto de amamentação. Você foi divulgando, mostrando os benefícios, o quanto é importante
essa mãe e essa família se preparar para a amamentação. E aí uma mãe te procurou. Olha o que você pode fazer. Você pode indicar para essa mãe que se ela encontrar mais 3 gestantes, mais 4 gestantes, você pode fazer essa consultoria, esse programa em grupo. E aí sai mais barato para essa gestante, que eu falei aqui que esse programa nutricional seria no mínimo R$1.000. Então, se ela encontrar um grupo, ela pode cobrar ali R$400 por gestante e fechar um grupo ali de 5 mães, né? Então, ao invés de você fazer R$1.000, você faz R$2.000, vendendo um programa nutricional e ajudando, de fato, 5 gestantes. Então, ao invés de uma mãe segura e confiante, né? E o parceiro e quem quiser acompanhar, segura e confiante para esse momento que vai vir, que é o puerpério, onde precisa ter informação para conseguir dar leite materno, não é instintivo, não é instinto. Tem que ter conhecimento. E essas famílias estão cada vez buscando mais por conhecimento. Você pode trazer esse conhecimento em grupo. Então, você mesma pode sugerir que aquela gestante que te procurar, caso ela queira reduzir o valor desse programa nutricional, ela pode indicar para mais gestantes e fechar um grupo. E aí você faz esse encontro em grupo na clínica onde você atende, pode fazer ali na recepção da clínica num sábado, num domingo, onde os demais profissionais não estão atendendo. Ou você pode fazer, se for pré-parto, por exemplo, no Zoom, no Meeting, com todos esses pais e essas mães, né, futuros pais e futuras mães. Você pode fazer a domicílio, na casa de uma dessas gestantes, onde as outras gestantes vão se reunir ali para receber essa informação, estarem munidos de conhecimento para esse tipo de amamentação. Então, aqui eu trouxe infinitas possibilidades, poderia falar muito mais de como você pode vender programas nutricionais na amamentação e explorar esse campo da nutrição infantil. Porque sim, a gente pode e deve explorar esse campo da amamentação para ajudar essas famílias de fato num momento que é muito difícil. Amamentar é difícil e você, Nutri, pode estar lá ajudando essa família através desses programas nutricionais. Bom, deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui. Por onde começar para vender esses programas nutricionais de amamentação? Primeiro, Nutri, primeiro passo para você vender esses programas. Você precisa estar segura sobre o conhecimento. Nós sabemos que na faculdade de nutrição a gente recebe uma base de aleitamento materno, todo mundo recebe, porque faz parte do conteúdo a gente aprender isso, mas a gente não recebe a prática do manejo do aleitamento materno de fato. A gente recebe a teoria, e que bom que a gente recebe a teoria. E muitas das vezes os cursos que a gente faz não abordam o manejo prático do aleitamento materno. Para você se tornar uma facilitadora em amamentação, o ideal é que você faça cursos que ensinem sobre isso. E eu tenho o método NutriKids. Se você é com a minha cara, seja bem-vinda na próxima turma para você se sentir cada vez mais confiante. E o método NutriKids é reconhecido pelo MEC. Através dele você se torna uma facilitadora também em amamentação. Não só introdução alimentar, atendimento de crianças com sobrepeso, obesidade, seletivas, você também vai poder atuar nessa área de amamentação. Então você segura, você pensa que tipos de programas nutricionais você quer vender, se é só pré e pós-parto, se é de desmame, se você gostou desse tema, porque tudo isso tem lá no método, se você gostou para falar de retorno ao trabalho, se você quer vender todos os tipos de programas nutricionais possíveis. E aí você vai começar a divulgar esses programas nutricionais. Como você vai divulgar esses programas? Primeiro, rede social, como sempre. Mas a gente precisa levantar a necessidade dessas famílias para querer essas consultorias de amamentação. Hoje, cada vez mais, as famílias estão querendo esse tipo de serviço. Só que muitos ainda não associam que o Nutri Infantil faz isso.
associam com enfermagem, com pediatria, com fono, mas não associam com nutricionista infantil. Então, se você não divulgar, se você não falar nas suas redes sociais, não vai aparecer famílias. Então, uma das formas de você divulgar é... Deixa eu ver se eu acho esse post que eu tô falando. Deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Ó, achei o post que eu tava falando. Esse é um post que desde que eu comecei a falar sobre as consultorias de amamentação, ainda como nutri infantil, buscando, prospectando famílias para me contratarem para esse tipo de serviço, eu pelo menos a cada semestre, a cada trimestre, eu repostava isso, porque de fato é verdade. Se você é consultora de amamentação e os pais investem em você, eles economizam, porque gastariam muito mais com fórmula infantil. Então, esse é um tipo de marketing que você pode fazer para vender seus programas nutricionais de amamentação, tá? Mas, não só isso. Na hora que você for divulgar as suas consultorias de amamentação, você precisa falar muito as dificuldades que essas mães vão encontrar se elas não receberem um conhecimento prévio antes. Então, uma outra fala que é muito legal de a gente fazer é que muitas gestantes se preparam a gestação inteira para o parto e o parto dura um dia. E não se preparam para a amamentação e a amamentação dura, se for durar, 2 anos ou mais. Então, não é só dar atenção para o parto, tem que sim se preparar para o parto. Óbvio que tem que se preparar, tem que se munir de conhecimento também. Mas tem que dar essa mesma atenção, se não um pouco mais, para a amamentação. E aí é onde você pode buscar, Nutri, nos grupos de mães do Facebook. Tem vários casos, eu que não me liguei de trazer aqui na live, mas tem vários casos de mães com dificuldades na amamentação. E você pode usar esses casos, printa, esconde o rosto da mãe, né? Não é momento de expor nenhuma mãe, mas é momento de você colocar ali exemplos do que pode acontecer se essa mãe não te contratar. Então, se você for nos grupos de mães do Facebook, principalmente ele focado em amamentação, você vai ver a mãe que teve mastite, né, que teve infecção nas mamas, que passou por muita dor. A mãe que teve o bico do peito quase saiu do corpo dela, de tão machucado que tava. A mãe que o bebê não ganhou peso, ela lá cheia de leite. E aí o pediatra recomendou fórmula infantil, porque viu que o bebê não estava ganhando peso. Mas ela estava lá cheia de leite. Talvez se tivesse ali uma consultora de amamentação, isso não precisaria ter acontecido, o pediatra não ia precisar indicar fórmula, porque o bebê ia ter ganhado peso. Então essa também é uma forma de você divulgar essas suas consultorias, mostrando as dificuldades que serão encontradas se essa família não investir em você. Deixa eu ver que fizeram uma pergunta. O curso também aborda sobre introdução alimentar? Sim, Carol. Aborda amamentação, introdução alimentar, atendimento de crianças com sobrepeso, obesidade, exames alterados e atendimento das crianças com seletividade alimentar, tá? Além de ter os módulos bônus, nutrição escolar, grupos e cursos online. Eu também ensino bases para o atendimento de crianças autistas e toda a parte burocrática, como é que você vai vender, fidelizar, tem toda a parte do marketing. É um curso super completo, tá? As inscrições estão encerradas nesse momento, mas a partir de amanhã a gente vai abrir as inscrições para o nosso mini curso gratuito, que vai acontecer já início de janeiro. E aí, em janeiro, a gente vai abrir as inscrições do método. Então fica de olho, já se inscreve no nosso mini curso, que é o workshop Rainhas da Nutrição Infantil. Amanhã a gente começa a divulgar, tá? E aí, depois que esse evento gratuito encerra, a gente abre as inscrições do método NutriKids, tá? A Carla colocou aí, curso é incrível. Isso que a Carla é nova, acho que você não viu nem 10% das aulas, né, Carla? E ainda tá aqui na live. Eu fico muito lisonjeada quando as alunas vêm assistir minhas lives.
Muito, muito obrigada, Carla, pelo carinho. E aí, Nutri, então a gente falou ali, pega no financeiro da família, literalmente assim, né? O quanto ela vai economizar te contratando como facilitadora em amamentação. Fala sobre as dificuldades que ela vai encontrar se não tiver conhecimento. E mesmo que, e isso aqui eu vou ser bem sincera, mesmo que ela te contrate como facilitadora em amamentação e você esteja lá no momento do pós-parto ajudando essa família, vão encontrar dificuldades da mesma forma. A mãe pode desenvolver mastite, a mãe pode fissurar o mamilo, a mãe pode ter abscesso, como várias famílias que eu atendi tiveram. Porém, qual é a diferença? Essas famílias tiveram um desfecho melhor. Porque, por exemplo, uma vez eu fui atender uma mãe, foi em época de pandemia, e quando eu cheguei lá, a dificuldade que ela mencionou pelo celular foi que o bebê não estava conseguindo mamar, não estava ganhando peso. Quando eu cheguei lá, na verdade, tinha esse problema sim, o bebê realmente não estava ganhando peso. E aí, o que a gente foi perceber é que o peito da mãe estava tão cheio, que o bebê não conseguia pegar naquele peito e muito menos fazer o estímulo de sucção. Mas não só isso, a mãe já estava com mastite. No momento que eu olhei pro peito daquela mãe, eu já vi o que é a mastite. É quando tem um avermelhado em alguma região do seio. E aí a gente vai medir a febre dessa mãe. E a mãe tá ali com uma febre, ela tava com 39 graus no dia. E eu encaminhei correndo para emergência de uma maternidade, para ela ser medicada e ser cuidada. Ou seja, não é porque eu estava ali que ela não teve mastite. Ela me contratou, mas eu encontrei a mastite muito antes de vir um problema mais grave. Porque da mastite pode vir um abscesso, que é quando forma pus no peito da mãe. Literalmente ela tem que fazer essa punção, tem que tirar esse pus. Não é legal. Aí ela tem que realmente ficar lá no hospital e resolver essa questão, que quando você tá ali, isso acaba não acontecendo. Então, o que acontece quando a mãe tá com mastite? Como esse exemplo. Ela vai ser medicada com antibiótico e a gente vai extrair esse leite o máximo possível para não deixar mais leite parado nesse peito, porque o leite parado alimenta essas bactérias que de alguma forma entraram ali, geralmente pelo mamilo, né, que tem fissuras, as bactérias. Oi, voltou. Quando o mamilo está fissurado, as bactérias entram nesse peito, encontram leite parado, e o leite materno é o melhor alimento do mundo, inclusive para as bactérias, e ali desenvolvem a mastite. Ou seja, na hora que você vai fazer a propaganda dos seus programas nutricionais, não quer dizer que ela não vai ter dificuldades. Mas se essas dificuldades forem encontradas, você vai estar ali para guiar essa mãe para procure um médico, você precisa de antibiótico, vamos aqui retirar esse excesso de leite, vamos aqui evitar banho quente, porque eu tô vendo que esse banho quente está aumentando a produção do seu leite e está piorando a sua mastite. Então, a mãe vai ter uma rede de apoio, tá? Então, essa é uma das formas de você também divulgar o seu trabalho. Mas, além das redes sociais, porque rede social sempre, além das redes sociais, uma coisa que você pode fazer é buscar parceiros que atendem gestantes. Então, quando a gente atua ali com bebês, com crianças, a gente pensa primeiramente em pediatra, psicólogo infantil, fonoaudiólogo infantil. A gente busca os parceiros que atuam com crianças. Mas se tratando de amamentação, eu já buscaria parceiros como obstetras, né? Como doulas, fisioterapeutas pélvicas, pessoas que atuam com gestantes, para que elas possam divulgar o seu trabalho, para essas gestantes já te encontrarem ainda antes do bebê nascer, num formato de prevenção mesmo, de você fazer essa consultoria de amamentação como forma de prevenção. Então eu buscaria, né, e busquei inclusive parceiros nesse sentido. Deia, mas como que eu posso fazer esse tipo de parceria? Olha que legal!
Para todas as gestantes que forem atendidas por essa obstetra, essas gestantes ganham um acesso a um encontro que acontece todo mês, vamos supor, com você, via Zoom, via Meeting, enfim, de forma online para não te gerar gastos. E ali, nesse encontro em grupo, que você deu acesso de forma gratuita para todas essas pessoas que são acompanhadas por essa parceira obstetra, por exemplo, ali nesse encontro você vende o seu acompanhamento individual. Informa muito essa família, é claro, traz bastante conteúdo, porque afinal essa família tá ali para ouvir aquilo que você prometeu falar. Então você vai entregar muito conteúdo, mas você no final vai então ofertar esse acompanhamento de forma mais individual. E aí é o momento onde a gente fala que é o pitch de vendas, onde você vai explicar tudo que o seu programa nutricional envolve nesse acompanhamento desse bebezinho. Então essa parceria pode ser assim, porque olha só como é interessante para essa obstetra, para essa doula, enfim, poder dizer que as clientes delas, no final do acompanhamento, vai ter um encontro, incluso, né, por ser cliente dela, com uma nutri infantil especializada na amamentação, que faz as consultorias de amamentação, e esse encontro vai trazer várias informações para que essa família se sinta mais preparada ainda para o momento da amamentação. Então olha que sacada incrível. Então dá para fazer dessa forma esse tipo de parceria. Assim como dá, caso você queira, por exemplo, seu foco são as consultorias pós-parto. Você gostou dessa adrenalina de ir na casa da família, de ajudar essa família no manejo do aleitamento materno? Você pode buscar com esses parceiros que eles deem de forma gratuita essas consultorias de amamentação. Então você faz de forma individual essas consultorias pré-parto de amamentação como uma amostra do seu trabalho, onde você vai criar ali o elo com a família. Faz ali de 20, 30 minutinhos, né? Isso se você está no início da carreira. Se você tem tempo para usar desse tempo para divulgar seu trabalho. Porque se você está com a agenda lotada, não faz nem sentido você ficar enchendo a sua agenda com isso. Agora, você está no início da carreira, você entrou ali no método NutriKids, você está com muita vontade de fazer suas primeiras consultorias de amamentação, porque você aprendeu toda a parte prática do manejo do aleitamento materno. O que você faz? Busca esses parceiros, obstetra, doula, enfermeira obstétrica, fisioterapeutas pélvicas, pilates, que no pilates tem muita gestante. Gente, tem tanto parceiro bom. E aí você entrega nesses parceiros uma vale consultoria pré-parto de amamentação. Olha que legal. Deixa lá na recepção da obstetra, na recepção do pilates, um vale consultoria pré-parto de amamentação. Aí essa mãe vai ter que entrar em contato, essa gestante, né? Vai ter que entrar em contato com você. E aí essa gestante vai dizer que recebeu ali o convitinho, quer fazer essa consultoria pré-parto, você faz de forma online, informa bastante essa família e avisa que você faz as consultorias pós-parto. E que você vai estar à disposição, já pega o contato dessa família, pergunta ali mais ou menos quando que está previsto para o bebê nascer, vai mandando mensagem, mesmo depois dessa consultoria pré-parto ter passado. Vamos supor que vocês fizeram com 30 semanas de gestação, o bebê vai nascer próximo dos 40. Nessas próximas 10 semanas, manda mensagem ali a cada 15 dias, ou toda semana, dependendo, para perguntar como é que tá o finalzinho da gestação, se ela já recebeu mais informação sobre o aleitamento materno, se ela já andou lendo mais alguma coisa, se mais alguém da família andou passando alguma experiência não muito legal e isso tá deixando essa mãe com medo. Vai mantendo contato para quando esse bebê nascer e ela sentir as primeiras dificuldades, porque vão vir, essa mãe lembrar de você e te chamar para as consultorias pós-parto. E aí você vende seu programa nutricional para essa mãe. É plantar para colher. Geralmente no início a gente faz bastante isso, a gente divulga bastante o nosso trabalho dessa forma. Eu tô no início, sem paciente nenhum, mas vai mudar. Carol, vai mudar sim.
Mas aí eu te pergunto, o que você está fazendo para captar os primeiros pacientes? Você quer entrar aqui comigo ao vivo? Se você quiser, eu te faço aqui uma mentoria ao vivo para eu te ajudar. Você já está formada, já está se divulgando, mas não tem nenhum paciente ainda, é isso? Se quiser, entra aqui ao vivo comigo, me avisa que eu te chamo. E aí a gente faz essa consultoria aqui ao vivo, tá bom? Porque eu sei como é difícil. A gente estuda... Um minutinho, tá? Vai lá se arrumar. A gente estuda na faculdade. E enquanto a gente tá na faculdade, a gente sonha com esse momento de se formar, porque acha que vai ser mil maravilhas quando se formar, né? Todo mundo vai vir perguntar de consulta, que todo mundo que perguntar vai marcar a consulta, que todo mundo que marcar a consulta vai voltar pro retorno, e de repente você vai começar a faturar muito. E isso pode ser assim. Mas se você tiver um passo a passo de quem já passou por tudo isso e sabe o que dá certo ou não dá. Então, eu tô aqui pra isso, pra te mostrar, ó, faz isso que dá certo. Não faz isso porque não dá certo. Então, vamos ver o que a Carol tá fazendo pra eu conseguir ajudá-la a melhorar aí a captação de pacientes. A hora que tiver um ok, você me avisa, tá, Carol? Se mais alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. Pode chamar? Então vou chamar. Tô chamando. Oi, Oi, ideia, tá ouvindo? gostei da sua coragem, parabéns. Já fez alguma live antes? Não, nenhuma. Você Primeira vai ver, vez. depois dessa, você vai deslanchar nas lives, não te preocupa. Ah, amém. De onde você fala? Eu sou do Rio de Janeiro. Tá, é capital? Isso. Tá. Eu me formei em agosto, né, desse ano. E assim, eu procuro movimentar meu Instagram, sabe? Faço post, mas eu acho que tá me faltando organizar material para prática, sabe? Também, assim, ter uma base para organizar o material, para oferecer na consulta. Enfim, é início, né? Todo mundo no início passa por isso. Mas a sua grande preocupação agora é não ter pacientes? Então, até o final da faculdade, eu estudava mais sobre nutrição clínica, esportiva. Uhum. Só que o meu último estágio, eu fiz numa maternidade. Maternidade pública, que tinha banco de leite, né? Incentivo ao aleitamento materno. E aí eu decidi ir para esse nicho, porque eu me identifiquei muito com esse nicho. Foi uma descoberta, assim, eu também não esperava, mas com o estágio, né? Me despertou esse interesse. E é isso. Tô vendo aqui a Vanessa, que eu conheço, que tá falando, Carol, é incrível. Oi, Vanessa, um beijo. Conheci a Vanessa em São Paulo, em congresso que eu fui. Legal. Já tem fãs. A Vanessa também é nutri de crianças? Ah, tem outra que é a Suelen, Carol arrasando como sempre. A Suelen também. Sim, a Vanessa também. Ela trocou de nicho também há pouco tempo. Ela também era que nem eu, assim, entende? Né? Porque na faculdade a gente vê mais, né, sobre adultos, Sim. é mais comum. Uhum. Então tá, então você descobriu que tua missão é com crianças. Bom, Sim. formas de captação de pacientes. Instagram é uma delas, mas não é a única. Você tá fazendo somente no Instagram nesse momento? É, somente Instagram. Tá. Ah, Vanessa é do método. Eu fiquei na dúvida, tá? Falei, melhor eu não vou falar. E Vanessa da hora não me era estranho. Ah, que legal, Vá. Foi a Vanessa que me indicou pra você, Carol? Não, eu já te conhecia. Já te seguia no Instagram, já acompanhava. Aham, então tá. Então, assim, de início, tem várias formas de divulgar, mas de início eu indico duas formas. Se essas duas formas forem feitas muito bem, você vai ter seus pacientes. A primeira delas é o Instagram, é a mais rápida, é gratuita, é mais fácil, né? Porque você fica de casa fazendo.
Só que, dependendo da forma como você atuar no Instagram, você não vai atrair nenhum paciente. Me diz o último post que você fez, como é que ele era? Tava um tempo já sem postar, né? Eu tava um tempo sem postar, acho que umas 3 semanas, né? Que não, não é o certo, né? E eu fiz sobre doce no Natal, que eu pensei, tá chegando o Natal, né? Assim, fiz sobre isso. Acho que o texto, o tema foi nem um docinho para oferecer. Aí eu Uhum, escrevi sobre isso, né? Que não deve oferecer doce para criança até 2 anos. Enfim, uhum. aí achei legal essa ideia, né? Como o Natal tá chegando, acho que ia despertar algum interesse para as mães, enfim. Sim. É um post que chama atenção. Mas será que as mães vão perguntar de consulta com esse post? É, talvez não, né? É, Então, assim, tem que ter esses tipos de posts, sim, que são os posts que a gente diz informativos, né? A gente está ali também nas redes sociais para informar até mesmo as famílias que nem podem passar em consulta com a gente, que a gente sabe que existem, né? Que dependem do sistema público, enfim. E a gente está ali para divulgar para essas mães também essa informação. Então, são posts úteis. Mas quando a gente pensa em captação de pacientes, o que que você tem que postar para gerar interesse na tua consulta? Consegue pensar? eu acho que tem que ter no perfil, né, um link. Eu até fiz há pouco tempo, que aí eu fiz um textozinho me apresentando, coloquei o número de WhatsApp, só que eu acho que ainda não é o suficiente, sabe? Não é o Mais suficiente. fácil para essas famílias entrarem em contato com você. Só que eu Sim. preciso que o Instagram gere esse desejo das famílias quererem lá procurar o teu link para direcionar para o teu WhatsApp. O que que tem que ter nos seus stories, no seu feed, né, nos vídeos que você vai postar para a mãe falar assim, nossa, preciso dessa Nutri. Eu acho que mostrar o dia a dia, né, nos stories, assim, procurar. Acho que receitinha também as mães se interessam. Tá, mas aí É, receita vai gerar necessidade de consulta? não, não sei da ideia, me fala. Não, mas é isso mesmo. Eu tô fazendo você pensar, porque eu sei que as nutris que estão assistindo agora ou vão assistir depois, elas também vão raciocinar junto comigo. Eu não gosto de dar tudo, Sim, pelo menos sim, aqui, lá no método é tudo mastigadinho, mas é que eu gosto de fazer vocês raciocinarem comigo. É bom ter receita, gera engajamento. As mães salvam as receitas, compartilham, e aí mais mães conhecem seu trabalho, isso é bom. Mas ainda não gerou necessidade de consulta. Então a gente tem que mesclar informação, como você fez no Natal, receitas, mas tem que ter um tipo de post, vídeo, nos seus stories que vão fazer as mães se interessarem pela sua consulta. Que é você falar sobre a sua consulta. é o Mas básico, né? Nem pensei. isso é um erro comum, por quê? Porque a gente não está acostumado a ficar vendendo. Verdade. E aí, se você reparar, você estava assistindo a live aqui já há um tempinho, Tava, se você reparar, eu tô aqui dando muita informação, ajudando, ensinando, mas eu tô fazendo propaganda também. sim, Então é isso. O nosso papel de Nutri é ajudar, informar, é dar receitinha e fazer propaganda do nosso trabalho. Senão não vai gerar desejo dessas mães de estarem você no consultório. Mas não é qualquer tipo de propaganda, não é só falar assim, agenda aberta, meus atendimentos na clínica X estão abertos. Isso não gera desejo, concorda? sim. Aí, se coloca no lugar de uma mãe. Como que as mães acham que uma nutricionista atende? Qual é a visão da maioria das pessoas sobre nutrição? Bom, a nutrição infantil, acho que as pessoas têm mais dúvida, né? Hoje em dia tá crescendo muito, né? Mas acho que muita mãe, assim, acho que procura, talvez, né, procure para introdução alimentar quando o bebê não tá comendo, né? Tem alguma dificuldade. Perfeito. Ou uma criança maiorzinha que tá acima do peso, né? Uhum. Com problemas, né? Colesterol.
seletividade alimentar também, que tem muito, né? Você Uhum. trabalha com isso, questões de autismo, enfim, é um mundo, é um universo, né, enorme. Então, aí você tá vendo que tem necessidade, Sim, realmente tem muita necessidade das famílias por nós. Só que se as famílias estão com uma criança com obesidade em casa, você tem que fazer a propaganda de como você vai ajudar essa criança, essa família a chegar no peso adequado. Como que vai ser o sim, procedimento com o consultório? O que que você vai fazer com a criança lá no consultório? Se você vai usar ferramenta, o que que você vai fazer lá na hora? Vai ter recurso lúdico? Se você vai usar vídeo, você pode mostrar o que que você usa na consulta, entendeu? Para gerar esse desejo. Tá travando? internet. É a tua ou a minha, será? Sim. Oi, Tá travando um pouco, você tá me ouvindo? tô te Acho ouvindo. que é a minha. Então, olha só um exemplo para esclarecer. Teve uma mãe que veio marcar consulta comigo uma vez quando eu postei um vídeo que eu estava ensinando meu paciente a quebrar ovo. E aí ele quebrava o ovo, eu falava muito bem, não sei o quê. E aí na legenda eu expliquei por que que eu estava fazendo essa atividade com a criança. Era uma criança que tinha muito nojo dos alimentos, o ovo era um alimento que me permitia, né, essa meleca, só que ao mesmo tempo eles se interessavam porque tinha que quebrar. E eu expliquei o porquê. Aí a mãe, naquele post, ela falou: Nossa, é isso que eu quero pro meu filho. Gerei desejo. Sim, Porque a verdade. filha dela tinha essas mesmas situações e que eu, daquela forma que eu mostrei ali que eu atendia, ia ajudá-la. Ajudou? Com certeza, porque a mãe procura também para resolver algum problema, né? Então você mostrar como você vai resolver, como você vai solucionar isso, acho que é bastante importante, né, para a mãe entrar em contato com você, para marcar consulta. Exatamente. Então, a partir de amanhã, já começa a pensar dessa para Sim. fazer seus vídeos e tudo mais. Ah, obrigada, ajudou muito. E aí, a Obrigada. segunda forma de você divulgar é buscar parceiros. Para mim, essas duas formas são as primeiras e Uhum. mais fáceis. Depois tem outras formas. Você já buscou parcerias? Saiu da vida virtual, foi para a vida real? Não, eu tô mais no Instagram, entendeu? Então eu tenho que ampliar. Eu Uhum, adorei a ideia que você deu na live, né? Falando de ir nos lugares, né? Obstetra, pilates, né? Para divulgar o trabalho. exatamente. É muito confortável ficar só no Instagram, tá? É muito confortável e geralmente a gente não vai atrás de parcerias e tudo mais por medo. Não sei se é o teu caso, mas por medo de não darem bola pra gente, não nem nos atenderem. A primeira vez que eu fui visitar uma pediatra, ela me olhou de cima a baixo e não me deu muita bola. Uhum. E isso pode acontecer. Mas hoje é uma pediatra que me indica muito. Se você não Sim, se fala assim, ó, tô aqui, eu sou nutri, eu amo crianças, tô querendo ajudar as famílias, tô querendo ser sua parceira, você vai perder paciente. sim, acho que no início todo mundo, né, tem um certo medo, né? Mas tem que enfrentar, procurar, né? A Exatamente. Vanessa falou que fala para a doutora do banco de leite. Eu já falei, Vanessa, que eu fiz estágio no hospital, Carmela Dutra, e tem banco de leite. E foi aí que eu me apaixonei pela nutrição infantil. Que legal. O banco de leite não tem como não se apaixonar quando você entra, né? Você teve a prática ali do aleitamento? Sim, sim, tudo, tudo. As Legal. nutricionistas eram super abertas, sabe, para te ensinar. Foi uma experiência muito boa. Uhum. Olha só, as colegas, Vanessa, uma pequena minha. Fui uma endócrina para parceria na semana. Parabéns, Rose. É isso aí. Não é fácil, a gente se treme na base, mas tem que ir.
Porque se a gente não for lá falar propaganda da gente, fazer propaganda da gente, ninguém vai fazer por nós. Não no início. Depois